Fala pessoal do canal Mais Direito, muito bom te ver por aqui, tudo bem? Vamos começar uma maratona muito grande sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos conversar com advogados, vamos conversar com professores, eu vou conversar com vocês, vocês vão conversar comigo, uma maratona sobre a LGPD, inclusive com e-books que vão estar aqui para poder te ajudar. E por quê? Por que de fazer tanto vídeo sobre Lei Geral de Proteção de Dados? Porque ela vai entrar em vigor agora em agosto e tem muito pouca gente que sabe sobre essa matéria que promete revolucionar a nossa maneira de lidar com dados, assim como as relações de consumo foram transformadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Vamos começar nesse vídeo falando um pouco sobre o que é, quem visa, quem atinge, quem deve se preocupar, quem não deve se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. E em vários outros nós vamos conversar com pessoas que são feras em LGPD, vamos falar como que você tem que fazer para poder se adequar ou não. Enfim, falar de LGPD para pequenos negócios. Não perca os vídeos que eu postarei aqui no canal Mais Direito. E para você não perder esses vídeos, se inscreve agora, aqui embaixo, no canal Mais Direito para você acompanhar todos. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho do que é a LGPD. Afinal de contas, que bicho é esse? Vamos lá. Pessoal, Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor agora em agosto, ou seja, daqui a alguns meses, está muito perto. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio mais ou menos que como uma necessidade para as empresas brasileiras se adequarem também à GPDR, que é uma norma semelhante que foi criada na Europa, lá já não é GPDR, é GDPR. Está em pleno vapor, já está funcionando e que atinge de certa forma os cidadãos e as empresas brasileiras. Ao redor do mundo foram sendo replicadas as normas parecidas com a ideia de visar a proteção de dados e o Brasil não podia ficar de fora de uma regulamentação dos dados. Afinal de contas, com a virtualização, todos nós cedemos dados o tempo inteiro e a gente nem sequer sabe onde esses dados estão, para onde esses dados vão, o que acontece com esses dados. Alguns são utilizados de maneira absolutamente indevida, alguns são entregues a pessoas que a gente não sabe quem são. E olha, são nossos dados, é o seu nome, é o seu e-mail, o seu telefone. Quantas vezes você já recebeu o telefone que você não sabe nem como aquela pessoa conseguiu o telefone? Recebe um e-mail, são nossos dados de nascimento, endereço, às vezes renda, são informações que a gente deveria saber muito bem com quem estão e que, inevitavelmente, nesse mundo de hoje, a gente não dá tanto zelo, tanta atenção quando nós deveríamos dar para esses dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados vem fazer com que aqueles que tratam os dados, por tratar dado, entenda, qualquer um que mexe com qualquer coisa de dado, exclui dado, coloca ele em ordem, muda, transforma, armazena, exclui, acho que falei exclui 2 vezes, enfim, tratamento, qualquer operação que envolva dados. Eu ouvi de um grande conhecido, que é o Bernardo Grossi, que tratar dados significa qualquer verbo que tenha a palavra dados depois, e isso realmente explica o que é tratar dados. Então qualquer coisa que você pensar que envolva dados, aí está. Quais dados? Os seus dados pessoais. Então vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados vai visar colocar uma ordem nessa situação na qual nós estamos, que os dados estão por aí, à torto, sem ninguém ter cuidado com eles. A partir de agosto, todo mundo que tratar dados terá que ter determinado zelo com esses dados, sob pena de ser punido por uma autoridade nacional, por um órgão que foi criado para fazer a fiscalização, e ainda pelo próprio prejudicado, que poderá ajuizar alguma demanda contra aquele que perdeu ou contra aquele que geriu mal o dado que administra. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em agosto, vai atingir todos. Você, pessoa natural, que tem algum dado em algum lugar. E praticamente todas as empresas que tiverem dados de pessoas naturais. Praticamente todas. Aliás, não só as empresas,
qualquer órgão que te detiver algum tipo de dado pessoal vai se submeter a LGPD, principalmente se esses dados forem alguma coisa essencial para aquela atividade. Aí, só fazendo um complemento, todas as atividades remuneradas, todas as atividades que utilizarem os dados para fins econômicos, elas se submeterão. Então, a companhia energética vai se submeter? Vai. O comérciozinho aí do lado, a padaria do lado? Vai. A mega mineradora? Vai. A instituição financeira? Vai. Todas essas vão se submeter à LGPD. Com a diferença que essas pequenininhas provavelmente elas não vão ser o foco da fiscalização. Mas, Franco, a padaria não trata dado pessoal. Trata, ela tem empregados, ela tem o padeiro, ela tem o caixa, ela tem a menina que pesa. Então, se ela trata, ela tem empregados. Se ela tem empregados, pessoas naturais, esses dados pessoais estão armazenados de alguma forma e ela se submete à LGPD. Então, sim, ela vai se submeter à LGPD. Perceba a abrangência da LGPD para basicamente todas as atividades se submetem à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela quebra um pouquinho nosso paradigma de soberania nacional, porque ela atinge empresas no estrangeiro que coletam dados aqui no Brasil. Olha para você ver. E você, cidadão, além de ter essa tranquilidade que seus dados serão mais bem cuidados, você ainda vai ter direito a eventual dano moral caso alguém não tome cuidado com o seu dado e perca ou venda sem você saber. Enfim, uma gama de mudanças muito forte que vai acontecer com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Lei Geral de Proteção de Dados é uma regra, uma norma que visa adequar empresas para tomarem mais cuidado com dados e que visa proteger você que detém dados pessoais. Assim como foi o Código de Defesa do Consumidor, que visava organizar todos aqueles que prestavam serviço, que comercializavam de maneira a se caracterizar como fornecedor e que protegia todo o consumidor. A diferença que eu poderia citar aqui entre Defesa do Consumidor e LGPD é que esse daqui enxergava o consumidor como qualquer destinatário final. A LGPD enxerga como destinatário final de proteção as pessoas naturais vivas. Então seria só uma grande diferença entre uma e outra. Deu para poder entender mais ou menos o que é LGPD? Então vou explicar em vários vídeos para você poder conseguir acompanhar todos os vídeos, as entrevistas, as conversas, as explicações, para você ler os e-books que eu vou colocar disponíveis gratuitamente aqui para vocês embaixo. Não deixa de se inscrever no canal. E se você gostou da explicação desse vídeo, não deixa também de dar a sua curtidinha. Eu acho que eu falei gostou. Se você gostou, tá? Então só troca o gostou por gostou. Depois eu vou até confirmar. Obrigado, um abraço forte e até o próximo vídeo.